Olá, pessoal. Oi, Tudo galera, bem? boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live da Curandé. Essa que a gente resolveu fazer aqui de uma forma bem surpresa para vocês, né? Então a gente jogou o anúncio da live hoje mesmo, de manhã cedinha. E a live de hoje vai falar um pouquinho sobre a potência dos cosméticos naturais e o quanto eles podem salvar a nossa pele de diversas questões aí, de diversos insumos tóxicos, prevenir doenças, contribuir para muitas coisas, né? Contribuir para a nossa qualidade de vida, para aumentar a expectativa de vida da gente. Vai ser um debate bem complexo, a gente vai trazer diversas questões, né, a respeito da cosmetologia tradicional e da cosmetologia natural, Inclusive diversos insumos também, né? Que diversos a gente vai insumos. estar falando aí esses insumos que são potencialmente agressivos para nossa pele, né? Que são causadores de diversos problemas. A gente vai estar falando também sobre disrupção endócrina, que é um tema que está muito em voga hoje em dia. Muitas pessoas elas estão se preocupando e muitas Sim, pessoas elas estão, né, se conscientizando. Muitas marcas também, muitas produtoras de cosméticos, elas estão se conscientizando acerca desses disruptores endócrinos e a gente vai estar falando um pouco na live aqui também. E é um esquenta, né? É um esquenta esquenta. para a semana de cosmetologia, né? Para a semana Viver de Cosmetologia Natural da Curandé. Então, se você não se inscreveu, se inscreve agora. Tá bem bacana, tá bem assim, o conteúdo tá bem massa e gigantesco, sabe? Vários conteúdos legais para você que quer abrir uma marca de cosméticos naturais, para você que quer investir, né, numa marca de produtos naturais também. A gente vai estar falando muito sobre esse universo, né, sobre esse setor. Então, fica aí ligado, se inscreve se você não se inscreveu e vamos começar essa live de hoje. Corre lá, gente. As vagas são gratuitas. Semana Viver de Cosmetologia Natural tá chegando, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai falar ainda mais e de forma mais aprofundada durante a Semana Viver de Cosmetologia Natural. Hoje a gente vai ter uma surpresa também. Vamos ter um lançamento no final da live. Então, quem está chegando agora, se preparem, né? A gente preparou uma surpresa aí incrível para todo mundo e que já vinha sendo pedido para a gente há muito tempo, né? Dá boa noite pro pessoal que está Boa chegando. noite, Osian, Renata, Renata. Boa noite, Renata Renata, Osian. Enganga Saboaria tá por aqui, Renan tá por aqui, Boa noite, né? Renan. Boa noite, Sosa Mila. Souza Mila, Cíntia, Eue Cosméticos. M. Smith. É muito legal ver também outras marcas de cosmetologia, outras pessoas começando a empreender, outros que já empreendem também, participando desse bate-papo aqui com a gente. A gente fica muito feliz. E aí, só por uma questão de ajuste técnico, queria que vocês respondessem aqui se o áudio tá ok, se a gente está conseguindo aí, né, ser ouvido por vocês com uma qualidade boa, né? Como é que tá essa questão de áudio, que hoje está bem calor, a gente ligou dois ventiladores aqui na Tá sala bem foda. e aí Ai, a gente desculpa está até com a medo. palavrão. Boa noite, Eue. A gente Boa está com medo noite. de talvez o vento do ventilador interferir no áudio. Mas aí só vocês dando esse ok, a gente já começa aí. Peço até desculpas porque a gente atrasou alguns minutinhos, né? A gente teve um problema técnico aqui com a internet, mas já Tá resolvemos. É bem o tal do tranquilo ao vivo. agora. Vamos começar? Bora! Diogo entrando. Oi, Olá, Diogo. Diogo. Meu irmão aí, maravilhoso. Tudo ok, Fechou perfeito. então. Vamos Gente, começar então esse tema dessa live de hoje. Tá bem bacana para quem chegou, né? A gente vai estar falando sobre os benefícios dos cosméticos naturais e como que eles podem salvar a sua pele, né? Principalmente a gente vivendo, né, em questões de cidades, né, em sim, regiões meio urbano. urbanas. Pode E ir? aí, pode, vambora. Vai lá, Começa aí. pode começar. Bom, a gente combinou que a primeira parte você que ia falar. Ah, mas vai dar aquela introdução, porque eu nunca Então, consigo dar essa beleza. introdução. Então, vamos lá, gente. Bom, para introduzir aí nesse assunto, né? A gente preparou esse tema por conta de tudo aquilo que a gente vinha falando, né? Ao longo dessa semana e da semana passada no Instagram da Curandé. A gente fez uma série de enquetezinhas e perguntas, né? Que a gente intitulou aí de Cura Kiss, né? E a gente percebeu que muita gente que já conhece o nosso trabalho, que compra até produtos naturais, acabou não entendendo e conhecendo todos os insumos que estão por trás dos cosméticos naturais e também dos cosméticos industriais. Teve uma pergunta em si que a gente jogou que foi sobre a questão dos rótulos, né? A gente perguntou se as pessoas sabiam ler rótulos de cosméticos e a grande maioria, mais de 70%, colocou que não sabe ler rótulo. E essa questão do rótulo é uma coisa que sempre incomodou a gente, Sim. né? Porque a gente tem aí a legislação
que pede para que os rótulos sejam escritos daquela forma, com aqueles, né, os nomes em inglês ali dos produtos, dos insumos que estão sendo utilizados. E isso tem um problema de acessibilidade, né? Porque você tem essa questão para a gente continuar a nossa live. Gente, acho que a gente teve um probleminha aqui, deu uma pausa no vídeo. Queria saber se tá ok, se estamos de volta, se estão Respondam conseguindo... aí pra gente se tá ok, se tá tranquilo agora. Estão conseguindo ver a gente novamente. Bom, acho que pelos coraçãozinhos a galera pelo tá coraçãozinho a galera tá online. Bom, então vamos lá, né? Aí continuando do que eu tava falando. O gatilho que fez, né, a gente pensar essa live e pensar esse tema, perfeito, foi exatamente a questão dos rótulos, né? Muita gente respondendo que não sabe ler rótulo, que não sabe identificar o que está por trás do produto que compra, né, na prateleira do supermercado, numa farmácia e tal. E ao mesmo tempo, muita gente que está começando nesse universo da cosmetologia natural, está começando a formular, a criar produtos, né? E acaba pegando receitas na internet ou modos de fazer na internet de saboaria artesanal, de cosmético artesanal, mas que não usa produtos 100% naturais. Então tem uma série de produtinhos ali, de conservantes, uma série de matéria-primas, alguns emulsificantes, né, alguns estabilizantes de fórmula, que são sintetizados e muitos deles, né, com perigo aí, com uma alta taxa de toxicidade, né, para o nosso corpo, são altamente tóxicos e que podem desencadear uma série de doenças, né? E aí ao longo dessa live a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que pegando um gancho sobre o que você falou, né? Muitas vezes as pessoas elas aprendem, né, cursos online e aí aprende, né, a fazer cosméticos e tal, e muitas vezes esses cursos online, eles são, né, de forma artesanal, só que é aquilo, artesanal não é natural. Então a gente acaba tendo diversos conteúdos, né, nesses cursos mesmo que a galera compra online, onde tem um monte de ingredientes potencialmente agressivos para o nosso corpo e para o ambiente, né, e que a gente acaba se utilizando por não saber. Às vezes a gente quer investir numa área, né, e acaba não se atentando, né, a isso, não conhece, né, então é bem interessante assim prestar atenção realmente nesses cursos, se esses cursos, o que tem nessa grade curricular, né, nesses cursos online, e o que eles disponibilizam de insumos, porque é bem complexo, né, isso, né, uma questão de diversos cursos hoje em dia online tá fazendo isso e a gente não tá se atentando, né. Bom, e aí para começar a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que está por trás dos cosméticos convencionais, né? Quais são os principais componentes e quais deles a gente deve se atentar para depois a gente poder substituir esses componentes por componentes naturais. E para a galera que não está aqui para fazer cosmético, mas que se interessa, né, quer entender sobre o produto que compra, são esses produtos que a gente vai trazer aqui, essa nomenclatura, como é que eles aparecem no rótulo, para você saber identificar, né, o que você está levando para casa. Sim. Antes da gente começar a introduzir, eu queria pedir para vocês, galera que está assistindo a gente, manda para quem, por exemplo, compartilha com alguém via mensagem, via direct, quem gosta, né, quem se interessa por essa área da cosmetologia, quem está fazendo, ou mesmo que não está fazendo, né, tipo, que não está fazendo para vender, às vezes faz em casa e se interessa, né, por esse assunto. Eu queria que vocês mandassem, por favor. Joga, né? aqui, a gente, Joga no aí. aviãozinho aqui, opa, não sei se está focando, tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha pra galera, chama geral para assistir a nossa live, né, que tá bem super bacana, né? E a gente vai ter muito papo aqui hoje. Né? Então vamos começar a falar sobre componentes dos cosméticos convencionais. Sim. Então, eu queria começar falando, né, que existe diversos componentes, né, que a gente vai encontrar nos cosméticos convencionais, como o Claudio falou, que a gente compra nas farmácias, nos mercados, e que são extremamente potencialmente agressivos ao nosso corpo e ao ambiente. Um deles, por exemplo, é o BHT, né, e aí junto com o BHT a gente tem o BHA, e são componentes que servem como antioxidantes na fórmula, conservantes, só que eles estão extremamente relacionados a uma disrupção endócrina, que a gente vai estar falando um pouco mais na frente, e eles estão relacionados a câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de testículo, e são ingredientes que estão, por exemplo, inclusos, né, nas fórmulas de manteigas, sejam elas manteigas corporais, né, nos cosméticos, ou até mesmo as manteigas que a gente come, as margarinas, por exemplo, né, e são ingredientes que são antioxidantes e eles podem ser produzidos, né, de maneira natural
por algas, só que muito do que a gente encontra nas indústrias, né, eles são feitos de forma sintética e aí acabam, né, produzindo isso. Fala aí um pouquinho sobre o parabeno, né? Fala aí um Sim. pouquinho. Bom, gente, e aí um segundo ingrediente que a gente encontra bastante, né, nos rótulos desses cosméticos são os parabenos, né? Os parabenos, eles são utilizados como conservantes para os cosméticos, eles têm essa finalidade de conservar o produto e o produto não estragar. E ele pode ser encontrado em maquiagens, em lenços para bebês, né? Pode ser encontrado em cosméticos em geral, shampoos, cremes, né, condicionadores. E, inclusive, ele está presente também em alimentos e medicamentos, né? Tem muitos medicamentos que são vendidos e que têm o parabeno, né, sendo utilizado ali como um conservante. A questão do parabeno é o seguinte, né? As altas doses que a gente vai ingerindo ao longo Sim. da vida, né? Uma alta exposição a longo prazo, faz com que os nossos hormônios acabem se desregularizando, né? E a gente vai falar muito sobre isso, sobre como o nosso sistema endócrino, nosso sistema nervoso, né, pode ser extremamente afetado por esses insumos sintéticos, né? Porque eles acabam entrando na nossa corrente sanguínea, eles Sim. entram no nosso sistema circulatório Afetam completamente o metabolismo, né, dos hormônios. completamente. E quando isso vai cair, né, no nosso sistema nervoso, no nosso sistema endócrino, a gente tem aí diversos casos, né, de problemas hormonais a longo prazo que isso pode gerar, né? Um problema bem simples e que muita gente tem e muitas vezes não sabe que é causado por conta de insumos como esses, né, é a questão do excesso de oleosidade ou excesso de acne, né? Muitas pessoas têm uma pele extremamente oleosa, Sim. problema com acne, muitas espinhas, muito cravo, né? E acredita que essa questão hormonal ela seja uma questão, né, genética e etc. Sim. E muitas vezes quando a gente vai aprofundar o estudo disso, a gente vê que, na verdade, né, essa pessoa ela está sendo exposta a esse tipo de insumo durante muito tempo, Sim. o que fez com que o próprio corpo dela, né, acabasse se desregularizando na produção hormonal, principalmente nas glândulas, né, que vão produzir suor, que vão produzir gordura e que vão também expelir diversos elementos tóxicos Sim. da nossa pele. É basicamente como se, por exemplo, o câncer se formasse através de grandes quantitativos de moléculas mesmo, né, desses insumos alojados nos nossos órgãos, né? Então eles ficam lá por bastante tempo, Muito. né? E aí, por exemplo, um exemplo muito recorrente que a gente vê hoje em dia são aquelas alergias, né? Sim, Essas na pele. alergias na pele que às vezes muitos perfumes e tal, eles ocasionam pra gente. E um exemplo muito disso é o propilenoglicol, né? Sim. O propilenoglicol ele é um insumo utilizado na indústria perfumária muito grande, né? De uma forma muito difundida. E ele não só está na indústria perfumária, mas como hidratantes, shampoos. Mas a gente vê esse exemplo muito claro na indústria perfumária, que é quando, por exemplo, você passa um perfume. Você já comprou, por exemplo, um perfume numa loja, uma base para perfume e fez um perfume em casa. E aí você chega em casa, você borrifa o perfume. Do nada, daqui a uns meia hora, você sente uma coceira e é basicamente esse Uma efeito, ardência sabe? também, Uma né? ardência. Muita gente sente isso. Exatamente, é basicamente essa dermatite, né, que a gente vai chamar. E esse propileno glicol, que é um ingrediente derivado do petróleo, ele tem uma característica que controla a viscosidade, então por isso que ele é utilizado muito em hidratantes, né, shampoos, mas ao mesmo tempo ele tem essa parte plastificante. Então é como se ele fosse utilizado para manter ainda mais o aroma, né, no seu No nosso corpo, na sua corpo. pele. Só que aí quando ele vai manter o aroma, basicamente ele vai bloquear todos os poros, né? Geralmente a gente passa no pescoço, basicamente ele vai bloquear todos os poros que tem aqui em volta, né? E aí você não vai conseguir expelir substâncias tóxicas. Esse ingrediente, né, vai acabar entrando e bloqueando esses poros e ao mesmo tempo vai estar a longo prazo te causando uma irritabilidade, um estresse hormonal e também um câncer, um possível câncer, né, e algum outro tipo de doença. Bom, gente, é uma lista muito grande de insumos tóxicos e perigosos que estão presentes, né, nesses cosméticos. E um outro, né, que a gente tem é o Lauril também, a gente vai falar um pouquinho dele, a gente já falou dele, Sim. né, na live de quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais dele. E teve aqui um comentário da Sarmento Gabs, que ela colocou: eu sinto essa coceira com condicionador, chega a Sim. ficar vermelha. Sim. E essa coceira que você sente com condicionador, muitas pessoas sentem com sabonete,
né, após o banho. Muitas outras pessoas sentem com hidratante, Sim. né? E aí a pessoa fala, ai, minha pele é muito sensível, ai, meu corpo não se adaptou. Só que, na verdade, muitas vezes não é o seu corpo que não se adaptou, é aquele produto que está carregado, né, de uma série de insumos tóxicos, de parabenos, propilenoglicol, uma série de petrolatos, né, derivados de petróleo, que o seu corpo entende como um produto que não é natural, que não faz bem, né? E aí o corpo ele quer avisar, ele joga uma reação física, né? E essa reação pode ser uma coceira, pode ser uma alergia, pode ser uma dermatite, para mostrar que, olha, isso daqui não é legal, não tô gostando, né? Substitua, troque o que você tá usando por alguma outra coisa. Bom, gente, aí entrando nessa questão do lauril, o lauril ele é um sulfato de sódio, né? Ele é um surfactante e ele é classificado como um tensoativo que está presente em diversos cosméticos, mas ele também está presente em produtos de limpeza doméstica e industrial, né? E a principal ação dele é trazer essa questão da emulsificação do produto, né? Então da textura. Ele tem também a questão, por ser um tensoativo, né, de remover a gordura, né? Ele ajuda a remover, ajuda a quebrar as moléculas da gordura. Então, muitos produtos cosméticos, detergentes também, produtos de limpeza usam o lauril. E ele também aumenta a quantidade de espuma em óleos ou gorduras vegetais que não sejam próprios para saponificação, né? Então, por que o lauril está muito presente? Porque a indústria cosmética, para reduzir os custos, né, para fabricar aí os shampoos, sabonetes, detergentes, né, e diversos outros limpadores que a gente usa aí, eles acabam usando óleos, né, de plantas, né, que são mais baratas para se extrair, para se obter, né, e que não têm o mesmo grau de saponificação como alguns outros óleos ricos em ácidos graxos, né, como é o exemplo do óleo de coco de babaçu, que é o óleo que a gente utiliza. Então, essa opção por óleos mais baratos, né, por óleos que não têm uma carga de saponificação tão alta, e também pela alta diluição dessa gordura em água, né, muitos produtos levam uma quantidade absurda de água, isso causa problemas ambientais pela utilização da água, né, pela poluição dessa água também, porque no meio desse processo a água ela é diluída com lauril, ela é diluída com vários outros produtos, e quando ela volta para a natureza através, né, do que sobra dessa produção, ela polui rios, polui mares, causa diversos problemas ambientais e vai causar esse problema na nossa pele. Inclusive, uma coisa que você citou, né, sobre essa questão da questão ambiental mesmo, né, o propilenoglicol, né, e o parabeno, a gente estava fazendo uma pesquisa nesses dias, e ele, assim como ele é um disruptor endócrino no nosso corpo, ele também desregula diversas ações, diversos ciclos de vida mesmo, né? Então muda, por exemplo, a alimentação dos animais, muda o modo de captação de luz das plantas, né? Ele polui os corais, os recifes. Então, assim, além de ser um disruptor endócrino, além de causar um problema ambiental, quer dizer, um problema nosso, né, um problema para nossa saúde, ele também causa, né, esse impacto muito grande no ambiente. Por exemplo, digamos, às vezes você vê um animal desorientado, né, na natureza, e aí isso acaba sendo uma das causas, né? Claro que existem diversos outros fatores, porque a indústria, o mundo ocidental, ele afeta de diversas formas, né? As matas, os rios, as florestas, mas ao mesmo tempo essas substâncias também estão incluídas, né, como causadoras dessas coisas agressivas ao meio ambiente, né? Bom, gente, a gente falou de alguns produtos e insumos que estão nesses cosméticos, né, e que deveriam ser muito evitados. Existem alguns países, né, que têm leis contra a utilização desse produto. Não é o caso do Brasil, infelizmente, né, mas muitos países ao redor do mundo proíbem o uso, né, de diversos insumos como esses, né, como propilenoglicol, como diversos ftalatos, lauril, né, uma série de petrolatos são proibidos, e as indústrias daqueles países elas são obrigadas a se enquadrar daquela forma. Mas isso só aconteceu porque houve uma pressão, né, popular, as pessoas entenderam de que aquilo não fazia bem, que não fazia sentido, né, ter uma indústria da morte, né, sendo aprovada e liberada pelo governo daquele país, pelas agências regulatórias, né, para que aqueles produtos estivessem nas prateleiras de supermercados. Então, tudo isso que a gente faz na Curandé e que muitas pessoas que trabalham com cosmetologia natural também faz, né, é propor soluções, propor alternativas, mostrar que é possível sim
termos Sim. produtos com qualidade, né? É possível sim termos produtos utilizando o poder da natureza sem necessariamente, né, por uma questão de custo-benefício, Sim. né, fazer um produto tão tóxico como esses feitos com esses insumos. Acho que rapidinho. Lembrando para quem chegou agora, né, a gente está falando sobre assuntos diversamente importantes de como que o cosmético natural pode salvar a sua vida. Então, se você tiver alguma dúvida, Alguma alguma questão, pergunta? coloca aí, galera. Esse é o momento, né? Esse é o momento de conversa com a gente. O Esse que a gente bate-papo. puder, né, o que a gente conseguir responder para vocês, a gente vai estar respondendo aqui agora. Se não, se a gente não conseguir, porque a gente não é detentor de todo o saber do mundo, né, de todo esse setor, mas a gente vai fazer o possível para te responder nos próximos dias. Mas coloca aí, galera, é super importante essa interação com vocês mesmo, sabe? Lembrando que a gente vai ter a Semana de Cosmetologia Natural, Do dia né? 11 ao dia 15. Exatamente. Então aproveitem para se inscrever, para aprender a fazer cosméticos, para aprender a fazer diversos produtos. Tudo isso que a gente está falando aqui a gente vai botar na prática durante a semana, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre disruptores endócrinos, né? A gente vai falar agora sobre insumos da cosmetologia natural que você pode substituir, né, em relação a esses disruptores endócrinos. E aí, só para concluir, tem muita gente que fica com dúvida, né? O que são esses disruptores? Né? Os disruptores, eles são exatamente esses insumos, esses ingredientes que contêm moléculas, né, que vão acabar afetando o seu sistema endócrino. Sim. E isso pode causar diversos problemas a longo prazo. Em mulheres, isso pode desregular o fluxo menstrual, né? Tem muitas mulheres com problemas, né, de fluxo menstrual por conta do uso de Sim. produtos com disruptores endócrinos, né? Você pode ter aí problemas, né, como a gente já citou, de câncer e diversas outras Sim. doenças. Além de problemas também que podem ser, né, de origem psicológica também, né? Psicológica, Eles podem ficar ansiedade. alojados no nosso cérebro e desenvolver, por exemplo, ansiedade, né, Insônia. depressão, insônia, né? Existem diversas pesquisas hoje em dia já testando isso já. Então a gente tem que ficar super, né, inteirado, né, ligado e saber exatamente quais são esses insumos e como que a gente pode substituir eles Exatamente. por alternativas naturais. Bom, e aí falando sobre substituição por alternativas naturais, né? A gente vê aqui nesse poder do cosmético natural, o poder de salvação, digamos assim, né? O cosmético natural vai salvar a sua pele e ele salva mesmo, né? E aí a gente tem alguns insumos naturais, alguns ingredientes naturais que a gente usa alguns deles também. E para quem está começando uma marca, né, de cosmético natural, pode criar aí usando esses insumos também, né? Que são insumos que eles ajudam a expelir, né? Ajudam a fazer esse processo de limpeza no nosso corpo e tirar da gente, né, essas porcarias tóxicas que a indústria cosmética bota para dentro do nosso corpo, né? E aí, falando um pouquinho sobre esses insumos, a gente tem, por exemplo, as ceras vegetais, né? E essas ceras, elas são muito potentes porque elas ajudam a proteger a nossa pele não só, né, desses insumos que a gente ingeriu para dentro do corpo, como também dos que estão pairando aí no ar. Não é novidade para ninguém que no momento onde a gente vive, né, essa conformação mais urbana, a gente está o tempo todo em contato com a poluição do ambiente, com a poluição aqui dessas grandes cidades, né, com o carbono dos carros, com o que sobra, né, do processo de combustão desses veículos e sai ali, né, pela fumaça de fábricas, né, toda essa poluição aí que a gente está exposto, que a gente está respirando. Sim. E que também a nossa pele está respirando. Então, as ceras vegetais, quando você usa ela num sabonete ou num creme, né, e aí trazendo o exemplo da cera de palma, cera de carnaúba, né, são ceras que vão ajudar a trazer você, a proteger o seu corpo, né, em relação a essas partículas presentes no ambiente como um todo. Além das ceras vegetais, a gente tem também o carvão ativado, né? O carvão ativado, ele está sendo um produto muito utilizado em várias fórmulas, principalmente na skincare e na limpeza capilar. E ele tem uma potência muito grande, porque assim como o carvão ativado ajuda a filtrar a água, né, no filtro mesmo de casa que você tem, né, o seu filtro aí vai ali dentro da vela do filtro carvão ativado, quando a gente coloca ele num produto, num cosmético, né, numa máscara facial ou num sabonete de carvão ativado, ele vai ter essa mesma potência, né? Ele vai conseguir ali pegar através do poder magnético mesmo de atração do carvão,
né, ele vai conseguir juntar esses elementos, essas partículas tóxicas e filtrar ela, Sim. né, no contato da sua pele. Assim como é feito na água, né? Assim como é feito na filtragem da água, ele faz também esse processo no nosso corpo, exatamente porque ele tem, na molécula, ele tem umas partes porosas, né? Que essas partes porosas elas vão se juntando e vão acumulando essa sujeira, né? Essas toxinas e elas Ajudam vão ser a expelidas, né? expelir. Depois no final. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Você estava falando sobre microplástico e etc. Uhum. E existe um teste online onde você pode meio que atestar a quantidade de microplástico que você ingere, né? Seja na alimentação, seja na água, seja no ar. O nome do teste é microplastic, em inglês, .me. E aí você pesquisa lá, ele vai fazer um testezinho rápido, onde você vai responder o que você ingere no dia a dia, aonde você mora, o que você faz, e ele vai te dar mais ou menos a quantidade, né, O que você tem, o resultado, resultado, a quantidade de uma microplástico que você estimativa tem, né, no seu no seu corpo, no organismo. seu E, organismo gente, e aí no seu estômago, por é exemplo, né? muito surpreendente. A primeira vez que a gente fez, e olha que, pô, questão de cosmético, a gente usa tudo natural, Sim. feito pela gente mesmo, mas é muito absurda a quantidade de microplástico que a gente ingere, não só nos cosméticos, como também nos alimentos, Sim. né? Porque essa questão do plástico, ele está presente também desde o cultivo, né? Nessas monoculturas aí de soja, de commodities como um todo, né? Arroz, laranja, feijão, as verduras que a gente consome. Essas verduras que chegam no mercado, esses produtos que vão no mercado, eles têm aí uma série de agrotóxicos, muitas vezes são transgênicos, e para piorar, muitos mercados e muitos produtores também acabam colocando nesses produtos ceras artificiais para prolongar, né, o tempo de duração desses alimentos. Então, maçã, tomate, caqui, né, E aí uvas, você me pergunta de que são feiras essas ceras artificiais, né? maior parte delas feitas de plástico, Plástico. feitas de petróleo. Então a gente não sabe, mas muito do que a gente come também, né, tá carregado de camadas de plástico. A gente recomenda ter um cuidado sempre especial para lavar muito, né, os seus alimentos. A gente sabe também que comer orgânico em grandes cidades nem sempre custa barato, Sim, não né? é Dependendo da acessível, né? região que você mora, não é acessível. Mas se você tiver essa opção, consuma orgânicos. Não podendo consumir orgânicos, lave bem os seus alimentos, porque tem muito plástico ali, né? Envolvido no alimento, envolvido nos cosméticos. E a gente tem alguns outros insumos para quem está formulando aí, né, cosméticos. Além do carvão ativado, das ceras vegetais, vocês podem usar também o açafrão, o gengibre e o cravo, né? Esses três são produtos aí termogênicos, né? Eles vão ajudar a acelerar o processo metabólico dentro do nosso corpo. E por ser termogênico, ele também vai ajudar a gente a catalisar, né, o nosso corpo para expelir, né, essas partículas de produtos industriais, de insumos industrializados que fazem mal para a nossa pele. Então, para quem está formulando, usem e abusem de açafrão, gengibre, cravo, né? Você pode usar também os óleos de cocos e de diversas amêndoas, porque eles são muito ricos em ácidos graxos, e esses ácidos graxos, né, que formam ali o complexo de moléculas de gordura daquele óleo, muitos deles vão ter esse potencial de ajudar, né, a sair pegando tudo que está ali de sujeira, de toxina do corpo e levando junto, né, com essa atração magnética mesmo da molécula que está presente nesses óleos e em muitas manteigas de cocos e amêndoas que a gente tem. É como se você, por exemplo, estivesse ingerindo uma molécula que vai identificar todas os nutrientes que não fazem parte, que são, sabe, perigosos para o seu corpo, né, que são estranhos para o seu corpo. Eles vão te ajudar a identificar isso e expelir cada dia mais, né? Bom, e para quem está formulando aí, né, o seu cosmético, além desses insumos naturais, tem muita gente que chega com dúvida para a gente, né, a respeito da parte prática de produção, né? Como a gente falou lá no começo, boa parte desses insumos tóxicos, eles são colocados na fórmula com um fim específico, né? Às vezes é de emulsificar o produto, às vezes é de aumentar o prazo de validade, né, com uma questão de conservação. Muitas vezes eles têm um potencial de umectação
né, que é fazer com que o aspecto úmido do produto se prolongue e não cause ressecamento, né? É o caso, por exemplo, da pasta de dente que a gente compra, né? A gente sabe que o flúor presente na pasta de dente, ele é um elemento que, se ele tiver ali, né, em contato com a água, num contexto de ambiente normal, ele vai sugar aquela água, vai ressecar, né? Ele acelera o ressecamento. Assim como todos os outros sais minerais, né, eles também vão ter essa potência de ressecamento. Então, muitas fórmulas que levam sais minerais, que levam, né, elementos como flúor na pasta de dente, outras questões também, né, eles acabam tendo, ou até mesmo o cravo, né, que acaba Sim. tendo esse potencial de ressecar a fórmula, você precisa trabalhar com um umectante, né, algum produto para dar esse aspecto de umectação, de deixar o produto com esse aspecto mais úmidozinho para você conseguir espalhar na pele, né? Os cremes a gente precisa disso, as pastas a gente precisa disso. Então você pode substituir esses insumos tóxicos, Você né? pode substituir por... Substituir por insumos naturais. E a gente vai falar agora sobre esses insumos que entram aí na formulação, substituindo os tóxicos, sendo totalmente naturais. Acho que a gente pode começar a falar da saboaria, né? Porque a gente vê muita gente fazendo sabonete com lauril. Gente, lauril mata, lauril causa câncer de mama, lauril causa problemas até nos bebês, né? Sim. Quando você está ali no processo de amamentação, ou se você dá banho no seu bebê com sabonete que tem lauril, você vai ter um problema de desenvolvimento. E nos meninos, isso causa problema de desenvolvimento na genitália, né? Então a gente tem ali todo o processo de desenvolvimento, né, dos órgãos genitais, né, masculinos no bebê sendo afetado por conta do lauril. É muito tóxico, é muito perigoso. Você citou essa questão do bebê, né? E acho que a gente até esqueceu de falar que o parabeno, ele tá como um conservante, né? Até mesmo nos lenços umedecidos dos bebês, né? Então, tipo, você vai estar utilizando esse ingrediente no lenço umedecido e ele tem esse parabeno na fórmula, né? Para conservar, para ajudar a conservar aquela característica alcoólica, né? Às vezes, ou até mesmo que vai proteger, que vai limpar, etc. E ele é né? um umectante também, Ele né? é um umectante, Deixa só o que... lencinho sempre úmido. Exatamente, só que aí é aquilo, como o Claudio falou, assim como o propileno, foi propileno glicol que você falou, né? Assim como o propileno glicol, ele vai estar causando, alterando, né, diversas funções hormonais no corpo das crianças, né? E aí vai afetar as etapas de desenvolvimento, afetam também, como a gente falou, né, citou questões de depressão e tal, afetam essa questão do desenvolvimento intelectual, psicológico. Então, assim, afeta, né, o aprendizado da criança, afeta diversas coisas, assim como outras substâncias que a gente tem aí, né? Sim. Então, e aí, entrando sobre esses substitutos, né? A questão, por exemplo, do lauril, a gente falou na live de quarta, mas vale a pena ressaltar e repetir aqui. Você pode substituir o lauril, né? Principalmente por produtos como pó de joá ou pela saponificação do óleo de coco, né? De babaçu. O óleo de coco de babaçu, ele tem um percentual de saponificação gigantesco. Ele vai fazer espuma, e se você quiser ainda mais espuma no sabonete, né, você pode substituir o lauril pelo pó de joá, é um pó natural, né, de casca de árvore, que vai ter esse efeito, essa reação química com o seu óleo, com a sua gordura vegetal, com o seu sabonete. Então, primeira substituição, substitua lauril por óleo de coco de babaçu ou por pó de joá, e o seu sabonete vai ter o mesmo efeito de saponificação, de espuma, né, que um outro sabonete com lauril. Sim. Pera aí, rapidinho. Antes, um beijo pra Mari. Beijão, Mari, gostosa. beijo, maravilhosa. A gente te ama, irmã. Falamos até junto. Linda. E aí, por exemplo, a gente tem também você falou sobre essa questão da espuma, né? Uhum. E muita gente às vezes se pergunta, por que um sabonete, né, com muita espuma, ele é melhor do que um sabonete, né, um sabonete que faz pouca espuma, né? A gente tem essa noção que foi introduzida, né, pela indústria ocidental de que mais espuma, aquela espuma que tira completamente a gordura do nosso corpo, ela é boa, né? E na verdade sempre. não, nem sempre. Tirar muita oleosidade do corpo pode causar ressecamento na pele. Sim. E ressecamento na pele pode causar oleosidade excessiva. Tem muita gente que tem pele oleosa e não porque a pele é oleosa, pelo contrário, é porque essa pele está sendo ressecada pelo uso constante de cosmético com lauril, né? Então, vamos tirar o lauril dessas vidas, tá ligado? Vamos tirar o lauril da nossa vida, galera. Tem a questão dos conservantes, né? E aí o Fê vai dar 2 exemplos de conservantes naturais.
além da vitamina E, que eu acredito que todo mundo conhece, é um ótimo conservante natural, a gente tem dois conservantes que podem estar na fórmula do seu cosmético e que vão substituir esses conservantes aí tão perigosos, como é o caso, né, do propilenoglicol e de outros fitalatos. Sim. Então, a gente tem enquanto conservantes, né, para a nossa fórmula, conservantes naturais, a gente tem dois exemplos que a gente vai estar falando muito na nossa Semana Viver de Cosmetologia Natural, que são a resina de copaíba e a resina de alecrim. São resinas, né, que vão ter essa característica que vai afetar a atividade microbiológica, então vai evitar, né, que micro-organismos proliferem na sua fórmula, e que são alternativas naturais para você conseguir utilizar sem que você precise utilizar o parabeno, né, o propilenoglicol e etc. dentro da sua fórmula. Um outro exemplo também é o Nipaguard, que é um ingrediente, né, que ele é composto por diversas moléculas naturais, né, e que tem o certificado do EcoCert, que é uma das organizações, né, que regulamentam essa questão do cosmético natural, o que pode, quais insumos podem ir no cosmético natural. E o Nipaguard, ele é apontado em diversos estudos como sendo um ingrediente natural, um ingrediente que você pode utilizar na sua fórmula e que não vai causar nenhum problema no seu corpo, né, a longo prazo e também a curto prazo. E mesmo ele sendo um ingrediente que foi processado, né, ele não perde essa característica natural, ele não é um insumo agressivo. A gente tem os umectantes, né? Como eu falei, o umectante ele dá esse aspecto molhadinho para o produto, né? Deixa o produto com esse toque úmido, né? Quando você passa na pele, que a gente consegue sentir em muitos cremes, né? Em muitas pastas, loções até também, a gente tem esse toque úmido, né? Do produto e o produto acaba não sendo uma pasta, né, ressecada. Para dar esse efeito umectante no produto, você pode substituir esses umectantes industrializados por um umectante que é o ácido lático, né? O ácido lático ele é um ácido produzido através da gordura do coco, né? Eles pegam essa gordura do coco, aquela parte bem carnudinha, né? E produzem um ácido, né, dessa gordura, e esse ácido lático ele vai, né, dentro da sua fórmula ter essa finalidade de deixar a fórmula sempre molhadinha, né, evitando o ressecamento. Então, se é um creme, para o creme não ressecar, não ficar duro, não ficar rachado, né, você pode utilizar o ácido lático, ele vai estar sempre dando esse aspecto úmido, né, para dentro do seu produto. Além disso, também tem os óleos vegetais, né, que o óleo, por exemplo, o óleo de pracaxi, que tem um alto potencial hidratante. Tem o óleo de linhaça, né, que além de estar relacionado com o estímulo de colágeno, ele tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9 na fórmula. São ótimos para o cabelo, numa solução, né, de um creme hidratante, ou até mesmo para a pele, né, para ajudar a rejuvenescer e manter hidratada sem ressecar, né, a sua pele. E aí, gente, uma dica, né, que é uma dica que vai estar presente na aula de saboaria, mas que a gente já vai adiantar aqui para vocês, falando de óleos, muita gente fica com dúvidas sobre qual óleo escolher na hora de saponificar, né, de criar o seu sabonete, ou até mesmo de fazer um creme. Qual óleo eu escolho? Qual que é o melhor? O melhor vai depender da finalidade, né, daquilo que você quer fazer. Mas alguns desses óleos você pode observar uma característica muito simples, né, que é a questão da temperatura ambiente, como que eles ficam. Se ele ficar, né, numa consistência mais dura, como é o caso do óleo de coco e de alguns outros óleos, né, você sabe que aquele ali é um óleo duro. E ele, quando adicionado no produto, ele vai ter essa característica mais densa. Ele vai ser um óleo mais pesado, ele vai ser um óleo, né, que vai gerar essa propriedade para o seu sabonete, para o seu creme. E o Felipe deu exemplo aqui, por exemplo, do óleo de linhaça ou do óleo de pracaxi, que são considerados óleos leves, que quando você compra ele na temperatura ambiente, eles vão estar sempre líquidos, muito líquidos, né, com uma viscosidade muito boa, né, chegando a se alongar. O outro, por exemplo, disso é o azeite de oliva, né? Então esses óleos leves, eles vão dar essa propriedade, né, mais umectante para o produto, e eles vão fazer com que o seu produto não fique tão duro, né? Então, no caso de uma formulação do creme, você quer deixar o creme mais durinho, aposte em óleos mais duros e em ceras vegetais emulsificantes. Quer deixar ele mais molinho, né, com um aspecto mais, né, bem mais leve, né, você pode utilizar esses óleos leves, dica zona aí de ouro para quem está começando a produzir. Rayane B5, que inclusive estava na nossa live ontem. De quarta, né? De quarta, hein? De quarta, viajei, desculpa. A Rayane, ela perguntou, poxa, não achei o pó de joá.
mas tem um extrato glicerinado. Segundo rótulo, só o joá e a glicerina. Dá para usar no sabão? Cara, dá para usar sim, né? A gente precisa só se atentar se realmente, né, só tem isso na fórmula, mas se só tiver o joá e a glicerina vegetal, né, porque a gente tem toda essa questão de As duas diferença, glicerinas, né? Porque a glicerina, ela, né, a glicerina comum, sintética, que a gente encontra geralmente, Ela pode ter ela lauril. pode ter lauril, ela pode ter parabeno, né, em diversos ingredientes que vão servir como conservantes na fórmula, mas que ao mesmo tempo eles são potencialmente agressivos para o nosso corpo, e a gente está falando aqui, né, nessa live. Mas se tiver a glicerina vegetal, né, o possível, assim, sabe, acha a glicerina vegetal, se tiver na composição joá e glicerina vegetal, sendo um extrato glicerinado, você pode usar, entendeu? E aí não tem problema algum. Nenhum. E aí, gente, falando sobre essa questão da glicerina, já vou puxar um gancho aí. Na aula de saboria a gente vai mostrar, né, no processo de saponificação, como é que a glicerina é criada, Sim. né? Mas para quem tem dúvidas sobre o que é a glicerina, por que a gente fala sabão e a gente fala glicerina? É a mesma coisa, né? Qual que é a diferença de sabão e glicerina? Tem até uma marca chamada de sabão e Sim. glicerina. Olha eu fazendo merchan sem saber. É Curandé. É Curandé. Não, mas eles vendem, Sim, sim. né, outras coisas. Bom, então diferença do sabão e glicerina, né? No processo de saponificação, né, você vai ter a glicerina sendo criada naturalmente nesse processo, né? Quando a gente faz o cold process, que é o processo de saponificação a frio, né, onde a gente transforma a gordura com agente alcali, né, dentro desse processo a gente vai ter ali um líquido muito viscoso, né, que sai um subproduto, digamos assim, do sabão, né, que é exatamente a glicerina, né? Ela é o máximo do máximo da viscosidade, né, e do poder ali de saponificação daquela fórmula, só que ela acaba se separando, né, do restante do sabão ali. Muitas indústrias vão pegar essa glicerina e ao invés de misturar ela, né, junto com o sabão para você ter ali o efeito glicerinado, eles acabam vendendo essa glicerina à parte, né? E aí você pode fazer uma base glicerinada deixando essa glicerina na sua base, ou você pode retirar, e tem sabões que não são tão glicerinados quanto os outros, né? Essa glicerina, como o Felipe falou, tem a vegetal, né, feita através da saponificação de um óleo vegetal, né, no processo que a gente tem aí muito mais natural, e tem essas glicerinas que a gente encontra sintetizada, né, cheia de outras questões tóxicas. E aí a gente já falou sobre, né, umectantes, já falamos sobre conservantes, agora a gente vai falar sobre estabilizantes, né, Fê? Sim. Bom, enquanto estabilizantes, a gente pode citar um grande exemplo, que é o ácido cítrico, né? Ele vai estar estabilizando a sua fórmula e deixando ela com essa característica. Muitas vezes existem fórmulas que as pessoas vão juntar água com óleo, e As aí bifásicas, as né? bifásicas, e aí esse estabilizante ele vai servir como para estabilizar essa textura, né? Vai dar essa característica de textura, né, emoliente, né, e vai estabilizar essa textura, não deixando que essas duas fases elas saiam, né, Elas se separem. Elas se separem, né? Ele tem esse poder, né, de estabilizar. A gente, aí acho que é bom explicar, Fê, essa questão do bifásico para quem está começando. Eu esqueci, desculpa, né? gente, eu marolei. É isso. Tem muita gente que faz creme, né, e aí eu vou dar o exemplo do nosso mousse vegetal, né, o nosso mousse corporal, utilizando apenas uma fase, né, que é a mistura de diversas manteigas, óleos, né, o que a gente chamaria de fase oleosa ou fase lipídica, né. Então existem produtos feitos apenas, né, com uma monofase, digamos assim, uma fase lipídica, e tem produtos que são bifásicos, né, às vezes até trifásicos, né, que são o quê? Você fazer separadamente diversos processos e depois misturar eles, né? Então, alguns cremes que você utiliza para uma pele que não seja muito ressecada, né? Uma pele mais oleosa, ou cremes que você queiram deixar ele mais, né? Mais ralinho, mais emoliente, mais, né? Sem tanta viscosidade, você pode fazer esse processo bifásico de adicionar ingredientes hídricos, né? De recursos hídricos aí. Esses recursos hídricos ou hidroalcoólicos também, né? Tem muitos aí, como é o exemplo das tinturas, que inclusive vai estar na surpresa que a gente vai falar hoje.
esses recursos hidroalcoólicos, eles vão ter muita dificuldade de se misturar com óleo. Que a gente aprende lá na escola, né, que água e óleo não se mistura. Fica um em cima, o outro embaixo. Mas na cosmética a gente mistura eles, né? E é exatamente que essa mistura, quando você faz o processo dela e utiliza uma última coisa que o Fê vai falar para vocês, né, que é o que faz eles se misturarem, às vezes você conseguiu fazer a mistura, mas eles se separam novamente depois de um tempo, né, por conta do processo de decantação, que também é um processo que a gente aprende na escola, mas que a gente fica sem usar e depois esquece, né? Então esse processo de decantação, ele pode decantar o cosmético, separar a fase oleosa da fase, né, hidroalcoólica, né, ou da fase lipídica, aí depende, cada um chama de um nome. Sim. Eu gosto de falar oleosa mesmo, que a gente entende que é óleo, é gordura e tá tudo certo. Então o estabilizante, ele vai estabilizar, ele vai fazer com que não separe. Mas o que faz juntar não é o estabilizante. Sim. O que faz juntar Mas antes da gente falar isso, calma. Pô, achei que você vai falar de emulsificante. Não, calma. Antes da gente falar sobre, né, essa última parte, eu queria falar que os estabilizantes, eles também são usados na indústria alimentícia, né? Então, tanto o ácido cítrico, ele é empregado na indústria cosmética, na farmacêutica, mas ao mesmo tempo ele é empregado na indústria alimentícia. Então, por exemplo, os mousses, né, aqueles mousses de limão com aquela textura gostosa e tal, inclusive saudades, né, mozão? Faz pra gente. Vou fazer. E eles são empregados muito nessa indústria alimentícia também. Então é exatamente, por exemplo, eles utilizam a base gordurosa, né, uma base oleosa com a aquosa na indústria também alimentícia, e aí elas vão se misturar, né, e vão estabilizar exatamente aquela fórmula. E agora, né, tem os emulsificantes que vão ajudar a gente, né, a emulsionar essa fórmula, juntar a água e o óleo. Juntar a água e o óleo de verdade, de fato, né? E trazer esses cremezinhos bem gostosinhos que a gente gosta na cosmética natural. E aí, dentro dos exemplos, a gente tem o Olive Meal, né, que é um emulsionante, né, um emulsificante muito empregado hoje em dia e que está autorizado, né, pelas agências, né, certificadoras de cosmético natural, que é a EcoCert, por exemplo. E o Olive Meal, ele é um emulsionante, um emulsificante produzido através do óleo de oliva, né, o azeite de oliva. E aí ele é retirado uma molécula, né, uma molécula X dele, e aí é empregado para fazer, para ser esse emulsificante, né, que vai misturar a água com o óleo. Além disso, a gente tem o álcool cetílico também, né, que inclusive a gente vai estar falando bastante dele na Semana Viver de Cosmetologia Natural, que é um álcool produzido através do coco, né, é um álcool graxo, e ele é produzido através do coco e ele tem uma parte do processamento, mas ao mesmo tempo ele não perde essa característica natural. Então pode ser empregado sim na indústria, na cosmetologia natural. Além disso também tem a lecitina de soja, que é uma opção para quem quer fazer, por exemplo, um cosmético caseiro, um cosmético natural, que não vai ficar por muito tempo, né, armazenado, porque a lecitina de soja, se você não adicionar outros conservantes, né, que podem às vezes ser utilizados como conservantes sintéticos, né, muita gente às vezes acaba utilizando, porque a lecitina de soja ela tem um alto potencial de oxidação, então ela acaba se rancificando rápido, né, ela acaba apodrecendo com mais facilidade. Então, não sendo tão empregada na indústria cosmética, a menos que você faça um creme em casa mesmo, né? Para usar rapidinho. Para usar rapidinho. Né? Porque a lecitina de soja, mesmo você usando os conservantes naturais, como a gente tem, né? A gente deu aqui alguns exemplos da resina de copaíba, sim, né? Do Lipaguard, do óleo resina de alecrim. Ela ainda assim ela tem esse potencial muito forte, sim, né? De oxidação. Então ela provavelmente vai estragar. Então, substitua a lecitina de soja, se você for fazer cosmético para vender, né, por outros emulsificantes como o Olive Meal e o álcool cetílico. E a própria glicerina vegetal também, A própria glicerina, gente, muita gente não sabe, mas a glicerina ela ajuda a emulsificar, né, produtos. Tem muitos cremes que são feitos, né, esse processo de emulsificação com a glicerina. Vocês lembram que eu falei que a glicerina é um substrato do processo de saponificação e há muitas indústrias que fazem base, né, acabam vendendo a glicerina à parte, que saponificam, né? Então essa glicerina ela não é só usada para o sabonete, ela também pode ser usada para cremes, né? Você vai encontrar isso em rótulos, sim, né? Glycerin alguma coisa, e aí você vai ver se é uma glicerina vegetal ou se não é uma glicerina vegetal.
né? E aí, só falando sobre essa questão do álcool cetílico, a primeira vez que a gente foi comprar, a gente ficou muito desconfiado. E aí a gente foi realmente fazer uma pesquisa sobre aquela marca que estava vendendo álcool cetílico. Por quê? O álcool cetílico, ele é vendido granulado, na maior parte das vezes, né? E a granulação dele é uma granulação onde ele vem uma bolinha, eu acho que eu Parece tenho tipo até uma aqui. bolinha de isopor, né? Parece uma bolinha de isopor, né? Só que é uma bolinha feita de uma, né, de um álcool do coco, né? Então ele é um álcool sólido. A gente já começa a desconfiar aí, né? Principalmente quem tá no começo já fala assim, ué, é álcool, mas é sólido? Como assim? Sim. Né? Ele vem nesse formato mesmo, de um granulozinho redondinho, parece uma bolinha de isopor. Só que quando você esfrega ele, você percebe, né, que ele tem essa coisa assim de álcool mesmo, né, de ter esse potencial de evaporação, de ressecamento. Se você espalhar, ele vai ressecar. Se você né, deixar ele exposto, ele vai, né, ele degradar. vai degradar, então tem que sempre armazenar ele tampado, né? Mas a gente faz isso, né? Traz essa nossa experiência para você se sentir tranquilo de comprar o álcool cetílico, né? Ele não é um produto tóxico, ele não é um produto, né, extremamente processado como são os outros que a gente citou aqui no começo da live. O álcool cetílico é um produto natural, é feito do coco, né? E mesmo você encontrando ele nesse formato granulado, que parece bolinha de isopor e dá medo, fica tranquilo que é sim um produto processado, porém natural, né? Então tá liberado aí a utilização do álcool cetílico. Agora, a acho gente está que, caminhando né, para o finalzinho aí, né? vamos falar sobre a Planejou surpresa. uma hora de live, vamos falar sobre Vamos a falar surpresa. sobre a surpresa? Bora. Bom, gente, dentro de tudo isso que a gente tem feito, né? Esse papo que a gente trouxe aqui hoje não é um papo de agora, é um papo de muito tempo que a gente já vem debatendo aqui na Curandé. É o que motiva a gente a criar produtos novos, a estar sempre levando cosmetologia natural para vocês. E como a gente percebeu um aumento muito grande do interesse das pessoas, né, por querer fazer né? cosmético, por querer aprender a fazer, além da Semana Viver de Cosmetologia Natural e do curso, né, que a gente vai abrir lá no dia 11 de março, a gente preparou também uma opção, né, um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápida, para quem já está empreendendo, né, e às vezes não vai ter tempo de fazer um curso completo de 3 meses com a gente, né, vai participar de repente só ali da semana de cosmetologia e depois, né, vai correr ali pro seu corre, porque a gente sabe que, mano, quando a gente está empreendendo, a gente tem o nosso corre, a gente tem boleto para pagar, a gente tem nossas coisas para fazer, muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, de estudar num curso de 3 meses totalmente complexo, como é o curso que vai ser aberto no dia 11, né? Então, se você não tá com esse tempo, né, e muitas vezes também não tem o recurso financeiro que você, né, vai precisar para investir nessa formação completa, que a gente vai estudar com um pouco mais de calma, né, também, né? Quer estudar tranquilo, né? Se você tem essa predisposição também a ser autodidata, a gente está lançando uma opção que é a apostila do nosso curso, né? A gente vai lançar ela agora, né? Estamos lançando ela aqui ao vivo, na live com vocês. Assim que a gente desligar a live, passando uns 2 minutinhos, ela já vai estar com o link disponível lá na bio, lá não, né? Aqui na bio do nosso Instagram, né? E você já vai poder comprar, né, essa apostila do curso completo. Tá? Então, é o mesmo material que a gente usa para o curso completo que vai abrir as vagas no dia 11, né, durante a semana de cosmetologia, você vai poder ter esse material já, né, de antemão, já para ir estudando antes do curso, né? Ou mesmo, se você não tiver condições de fazer o curso, não puder estar com a gente durante 3 meses, você pode ter também a apostila e todo o material, todas as aulas ali, só que no formato de apostila, né, do nosso curso completo. A gente vai liberar o link, tá? E aí a surpresa é, para todo mundo que está assistindo aqui a live e para todo mundo que está inscrito na Semana de Cosmetologia Natural, né? Inclusive o pessoal que vai assistir a live depois, que a gente vai deixar essa live salva na IGTV, vocês vão ter um cupom de desconto, né, válido até o final da Semana Viver de Cosmetologia Natural. Então até o dia 16 de março, um dia depois, né, do fim da Semana Viver de Cosmetologia, esse desconto vai estar válido. É um desconto de 30% em relação ao preço da apostila. A gente fez um preço bem bacana, né? A apostila pensando exatamente nessa galera que está começando também, acessibilidade, sabe como é que ocorre, porque a gente começou assim também na Curandé, sabe? A gente viu que tinha muitas informações, né, privilegiadas mesmo, e muita coisa desencontrada na internet, desencontrada, e que muitas vezes era de um preço muito acima, né? E a gente na nossa política da Curandé, né, mesmo,
a gente logo trabalha no a começo, acessibilidade logo no no preço. começo a gente já pensou já, poxa, a gente vai vender os produtos como? Qual vai ser o preço, sabe? A gente não pode colocar muito caro porque a gente está pensando na nossa galera, sabe? Então a gente É tá, fornecer acesso sim, mesmo, né, para as pessoas. Então a apostila ela vem nesse mesmo pique. E o preço dela integral, né, é R$ 79,90, né? Então, pô, 80 conto, sabe? A sim, gente sabe que muitas vezes 80 conto pode fazer uma diferença no nosso mês, né? 80 conto muitas vezes garante ali, né, a mesa da gente, né, pelo menos ali de alguns dias, mas também não é um valor absurdo. A gente pensou sim, nessa faixa. Porém, ela tá R$ 80, é o preço dela, mas para quem tá aqui, a gente vai disponibilizar esse cupom onde você tem 30% de sim, desconto. E aí ela sai por menos de R$ 60, se eu não me engano, sai ali sim, uns acho que isso, 55, sim, 56, né? Então, com mais ou menos ali R$ 56, você vai conseguir ter um material de apoio para a criação da sua marca, né? Dentro da apostila tem um passo a passo sim, ali. A gente fala sobre todos os formatos, né, de cosméticos, né, que você pode começar a fazer. A gente fala também sobre uma questão muito complexa que pouca gente consegue sim, entender, que é a questão da regulamentação. sim. Como se Passo a passo, regulamentar, sabe? né? Como fazer cosméticos de forma legal, né? Como é que é o processo na Anvisa. E aí tem o passo a passo da Anvisa também, tá, gente? Inclusive pelos dois caminhos, seja você Sim. regularizando a sua produção própria, a sua fábrica, Seja terceirizando seja também, né? terceirizando, contratando alguém para produzir para você, né? Então vai ter esse passo a passo da Sim, Anvisa também na apostila. Material super completo. São mais de 70 páginas, se eu não me engano. Ela ficou muito linda, sim. muito complexa, né? E E além aí disso, né, quem compra, né, essa ganha apostila bônus. também ganha um bônus que é a lista de fornecedores. Então, se você mora, por exemplo, nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, ou também, né, em algum outro Estados estado, próximos. estados próximos, você também vai ter acesso, né, a essa lista de fornecedores que a gente está indicando, né, todas as lojas que a gente compra, se os produtos são acessíveis, o preço, né, bacana também, e também essa questão dos insumos, né? A gente fez uma Separadinho. pesquisa, a gente viu realmente tá, os rótulos desses produtos e viu que são produtos mais naturais possíveis. Né? Então a gente fez essa lista aí exatamente nessa lista de fornecedores e vai estar dando junto para você. É o bônus, gente. Vocês vão ganhar Sim, no bônus, né? A lista de fornecedores. E tem um outro bônus também, que é o e-book de sim. marketing para cosméticos. A gente fez um webinar, né, há um tempinho, e a gente já vinha desenvolvendo um e-book, né? Para quem está em São Gonçalo, ó, pertinho, Uhum. ótimo, né? Consegue acessar essa lista de fornecedores. Além da lista de fornecedores, vai ter o e-book de marketing para cosmético, explicando todo o passo a passo, os conceitos de Sim, marketing, né, como criar a sua estratégia digital, como atuar nas redes sociais, o que sim. cada rede social pode ajudar no seu negócio, né? Então, material super completo. Você vai levar a apostila, e-book, marketing para cosméticos e lista de E fornecedores. um detalhe, né, que além né, nessa apostila, né, além de você ter a produção de cosméticos e tal, você também tem a parte de produtos naturais fitoterápicos. Fitoterápicos. Que se você quer utilizar, por exemplo, é uma base também para você que quer fazer cosméticos naturais e quer utilizar esses produtos fitoterápicos em casa também. E também para quem Vender, quer né? abrir uma marca de fitoterápicos, né, tinturas, garrafadas. A gente vai estar falando também sobre muitas infusões herbais, né? Dentro dessa, Infusões, sabe? Tá bem chás, completão, galera. tudo, gente. A Eu tô Marister tá longe, em Salvador. Salvador. Não tem Ó, não tem problema. problema. Tem muitos fornecedores que você Sim, pode encontrar do Nordeste, né? Na lista de fornecedores a gente não colocou porque a gente botou, né, os que a gente usou para começar a sim. Curandé. Entendendo que como é uma apostila para quem está começando, quando a gente começou a Curandé, a gente tinha ali aqueles fornecedores. Mas, Marister, se você quiser, pode chamar a gente no direct, Sim, que a gente conhece alguns fornecedores do Nordeste, sim. que aí já é mais para quem vai comprar em grande porte, Tem que as são mulheres comunidades quebradeiras, né, do extrativistas, Maranhão, né, que comunidade de tá mais quebradeiras de próximo. coco do Maranhão, que produzem galões de 10, 20 litros de óleo de coco de babaçu, né, que a gente pode passar aí esse contato, essa pista aí. A É, Lalo... Peraí, rapidinho, deixa eu só responder a Fifame Ronan, né, que trabalho incrível, gente, parabéns pelo conteúdo e cuidado, muito obrigado obrigado mesmo, mesmo. sabe, de coração. Os comentários de vocês, né, o que vocês falam nas nossas lives, são muito importantes para a Muito gente importante. continuar a Curandé, para continuar com o nosso sonho, né, a gente já está já nessa trajetória há quase 2 anos e
tem sido incrível, todas as respostas, todas as energias, né, que vocês têm mandado pra gente, essas energias positivas, sabe, esses comentários lindos, então obrigado mesmo, galera. E eu esqueci de dar o cupom de desconto, né? Sim. Gente, o cupom, vou digitar aqui na tela, tá? Então, ó, não percam. Eu vou também depois colocar, né, nos comentários da live que vai ficar salvo o cupom. Ai, meu Deus, espera aí que o meu celular deu bug. O cupom é semana viver, tudo maiúsculo. Então, quando vocês chegarem lá no link, que a gente vai disponibilizar agora no final da live, né? Vocês vão digitar Semana Viver, tudo junto, assim como eu coloquei aqui, né? E aí você vai ter esse desconto de 30% na apostila, tá? Então a gente tá aí, né, com esse conteúdo bem bacana. A gente demorou muito tempo para desenvolver, tá mas bem assim, ficou tá muito bem lindo, denso, galera. bem Tá um completo. conteúdo assim, sabe, incrível, que quando a gente, né, terminou, a gente falou, caramba, sabe? Ficou muito lindo. Tá bem lindo e tá lindo e também tá bem denso, sabe? O conteúdo, você vai aprender muitas coisas. Aí tem receitas. Tem receitas, tem Cada receitas de produto que a tintura, gente fala tem de chás. receita de creme, de sabonete. Exatamente. A gente ensina na apostila a fazer sabonete cold, né? Como é que é o cold process, quais equipamentos usar, a proporção em relação à soda com, né, no caso dos agentes alcalis e o potássio, qual é a proporção, como é que fazer com segurança, qual o passo a passo, tem tudo, gente, tá completíssimo, né? Eu perguntou. O Olive Meal pode ser usado em diferentes formulações, creme, shampoo, pode sim. Só que aí você precisa observar a concentração, né? Geralmente a proporção, né, de um emulsificante numa base cosmética é 1% da fórmula ou menos, então você tem que analisar exatamente todos os insumos que você vai colocar, tipo os óleos vegetais, né, e a parte aquosa, e a questão da porcentagem, né, de emulsificante que você vai utilizar, senão ele vai ficar, né, acaba dando uma consistência, uma textura diferente para cada concentração. Mas super pode. E aí dá para fazer, por exemplo, shampoo líquido, usando Olive Meal, né, para emulsificar e deixar ele com aquela texturazinha, né? Aí é muito do que o Fê falou, tem que testar a proporção para você saber qual é o ponto que você quer, né? Se é um shampoo, precisa ser mais maleável, né, mais emoliente. Se é um creme, uma máscara de hidratação que você está fazendo, você vai precisar deixar mais consistente, você vai precisar usar mais, né, do emulsificante do Olive Meal. Na apostila a gente tem algumas receitas onde a gente fala sobre proporção também, né, para cada tipo de produto. Tá bem completo, gente. Então a gente, né, já estamos quase chegando aqui no limite da live. A gente vai lançar aí a apostila, né, o link vai estar disponível na bio, mas quem não conseguir por algum motivo acessar o link ou não conseguir, chama a gente, vamos estar aqui online. Chama no direct, no WhatsApp. Vamos estar online hoje, pelo menos mais 1 hora, 2 horas aí depois da live, né? Se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo com a gente. E depois de hoje, amanhã... Não, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Amanhã a gente não tá online. Mas na segunda-feira a gente volta com o atendimento da Curandé das 11 da manhã até às 19, até às 19. A gente deve ficar, tipo, mais ou menos 1 hora, 2 horas online agora, porque depois a gente vai ver o nosso filminho, né? Filminho de sexta-feira. Sexta-feira, sextou, gente. Sextou em casa. Sextou em casa. E aí quero agradecer vocês, né? Sim. Então, quem quiser aproveitar, aí, lembra que o cupom é Semana Viver, tudo em maiúsculo, né? Você consegue fazer a sua compra com desconto. Agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, galera, que estão participando. Pessoal que participou na quarta, pessoal que participou da live hoje, pessoal que está no grupo do Telegram da Semana Viver de Cosmetologia Natural. Quem já está inscrito na Semana Viver de Cosmetologia até o dia 11, tem muita coisa ainda para rolar. A gente está aqui, ó, cheio de surpresa. A gente tem, inclusive, convidados, né, na semana que vem. Que vão participar de live com a gente, né, trazendo mais dicas e mais questões, né, sobre a produção de cosméticos. Todo esse universo, todo esse setor, né? Exatamente. A gente vai estar falando sobre diversas coisas importantes. Então, quem não se inscreveu, se inscrever na Semana Viver de Cosmetologia Natural. Ó, já estamos aqui, ó. Se quiser 3 semanas falando. Só criar, né, sua empresa de cosméticos, tem a nossa apostila que a gente vai estar lançando agora. E é isso, né? Agradecer
Muito Boa obrigado sexta. mesmo. Embaúba, Euê, Rayane, que tá aqui com a gente sempre, já tava na Muita gente quarta-feira. que tá acompanhando Sabe? Muita aqui. gente que tá acompanhando. Marister, que é cliente nossa, A maravilhosa. Finger Camila também, um beijão pra todo mundo. Gente, beijo que tá enorme pra assistindo. vocês. Bom final de semana. Bom final se de semana, se cuidem, cuidem. né? Porque Evitem aglomerações, por favor. fiquem sabe? em casa, gente. Se der, fiquem em Exatamente. casa. Fortaleçam o sabe? seu sistema imunológico com plantas, se possível. Cuidem das suas famílias. Cuidem das suas né? famílias. A Camila disse que tá apaixonada cada vez mais por esse mundo. Olha, Ai. vou te falar que é um caminho sem volta, Sim. tá? Você vai se apaixonar e vai se apaixonar e vai se apaixonar e cada vez a gente fica mais apaixonado. Uhum. Né? Viver de cosmetologia é muito bom, gente. É qualidade de vida, né? É garantia financeira também. A gente, né, tem uma alternativa Sim. de ter uma grana, de viver bem, Sim. né? De não estar aí exposto, né, a um determinismo social de subemprego e conseguir ainda levar a qualidade de vida e cosmetologia para todo mundo. É sobre autonomia, né? Sobre Alimentar, autonomia nutricional do que a gente coloca. Renan tá aqui. Renan tá acompanhando também. Renan Sim. fez webinar, né, com a gente de cosmetologia, de marketing para cosméticos. Tava presente na quarta, tá presente hoje. Renan que tá aí desenvolvendo, Marister criando também. a marca. Marister né, também tá sempre Marister. com a gente também. Gente, beijos enormes, né? Beijo, Meu primo galera. Robert tá aqui Beijo, dizendo orgulho Robert. da família. Pô, orgulho de você, cara. Orgulho de você. Beijo pra você, beijo pro tio Juju, pra tia Bia. Beijo, né, família pra em Mimi, Sampa. pra todo mundo, família Prazeres aí presente. Kiara, Beijo, minha irmã. Kika! Gente, vou fazer. Peraí, não sai não. Deixa eu fazer um merchanzinho aqui pra minha irmã. Minha irmã abriu uma agência de viagens lá em São Paulo, no litoral, tá? O nome da agência é Let's Go, né? Falei pra ela, pô, Let's Go, né? Tô brincando, foi ela que criou o nome. Então sigam a Let's Go, quem puder também, aí no Instagram, né? Kiara, se puder botar aqui o @, da agência de viagens, né? Ela tá organizando diversos roteiros com toda a segurança, né? Para quem também já quer antecipar compras, né? Para final de pandemia, falem com a minha irmã, que ela tem uma agência aí, ó, litoralzão com a de São Kiara. Paulo. Kiara, maravilhosa. Te amo, viu, irmã? Manda beijo pra Vitória, pra minha cunhada. cunhada. Enganga Saboaria. Um beijão. Gente, tô apaixonado pelo conteúdo da Enganga. Eu tô acompanhando vocês no Instagram real, cara. Aquelas curtidas lá sou eu que dou, viu? Não é a DM, não, sou eu. Enganga Gente. Saboaria tá criando um conteúdo lindo. Tá incrível. Então é isso. Aí, Muito ó, obrigado. Let's go. Beijo, Muito gente. obrigado. E até mais. Na semana que vem a gente tá com diversos conteúdos incríveis. Diversos. E não percam. Um beijão e até já. Ó, link na bio, hein? Link Daqui na bio. 3 minutinhos, é só o tempo de eu liberar o link pra vocês. Pode ir lá e garantir a sua apostila, né? Surpresona aí com 30% de desconto. Cupom Semana Viver. Beijo, gente. Boa Beijão, sexta-feira, galera. bom final de semana e até semana que vem. Bora viver de cosmetologia. Vamos desligar agora. Eu sempre fico perdido onde desliga. Eu tô Aqui. sabendo. Pronto, encerrar. Beijo! Beijo!